Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente à aula de trigonometria. Em aulas passadas eu não tinha falado na função y igual a seno de x. Então vamos ver que função é essa. Eu vou fazer um gráfico e você vai poder observar no gráfico o que? O domínio é o conjunto dos números reais, são os valores de x, né? Todos os números reais. Conjunto imagem são os valores de y associados à função. É o intervalo que varia de menos 1 a mais 1. O gráfico é uma curva chamada senoide e o período da função é 2π, ou seja, a cada intervalo de 2π, os valores de y da função se repetem, certo? Por isso que ela é uma função periódica. Veja bem, a função y igual a seno de x pode ser escrita assim: y igual a 0 mais seno de 1x. Isso aqui não é nada não, isso aqui eu escrevi um número errado aqui, eu risquei, tá? Para não ter que fazer outra folha. Então veja bem, como é que eu encontro o conjunto imagem da função, os valores de y? Eu somo esse número aqui, que podia ser outro, no caso aqui é 0, eu somo com 1, que é o valor máximo do seno, e somo com menos 1, que é o valor mínimo do seno. Isso dá 0 mais 1 é 1, 0 menos 1, menos 1. Quer dizer que o conjunto imagem é o intervalo, né, os valores de y que estão no intervalo de menos 1 a mais 1, números reais de menos 1 a mais 1. E o período da função? O período é calculado pela regrinha, veja aí, é 2π dividido pelo coeficiente de x. Qual é o coeficiente de x aqui? Não é 1? Olha lá em cima, seno de x, aqui é seno de 1x, não está escrito, mas está subentendido, né? Então vai ser 2π dividido pelo coeficiente de x. Qual é o coeficiente de x aqui? Não é 1? É o número que multiplica x. 2π dividido por 1, o período da função y igual a seno x é 2π. Certo? Veja agora o gráfico. Vamos fazer o gráfico desta função. Vamos lá. Deixa eu tirar essas folhas de baixo aqui. Vamos fazer o gráfico. Vamos fazer uma tabelinha. Ó. Valores de x e valores de y igual a seno x. Aqui agora é o que? Os valores de y, certo? O y é o que? Seno de x, né? Então vamos lá. Que valores nós devemos dar a x? Os valores que estão nas extremidades do ciclo, ou seja, 0, depois de 0 é π sobre 2, que é 90 graus, depois π, que é 180 graus, depois 3π sobre 2, que é 270 graus, depois 2π, que é 360 graus. Esse conjunto é infinito, evidentemente, né? Mas nós vamos colocar esses valores. Em todo o gráfico pode colocar esses valores, viu? Agora eu tenho que calcular o que? O valor de y. O que é o valor de y? É o seno desse valor aqui. Quanto que é o seno de 0? 0 está lá à direita, não está? O seno de 0 é 0, né? O seno de 90 graus, π sobre 2, é 1. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é 0 novamente. Certo? Você já estudou em aula passada o ciclo, né? O ângulo 0, π, 2π, o seno deles é 0. O seno de π sobre 2 é 1, por quê? Porque está lá em cima, o raio é 1. E o 3π sobre 2, por que o seno é menos 1? Porque ele está lá embaixo, o raio é menos 1. Do 0 para baixo, menos 1, tá? Então veja bem, nós vamos ter aí um gráfico assim, ó. Vamos fazer aqui embaixo.
eixo X, eixo Y, o 0, eixo X. Que valores de X? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Observa que os intervalos são iguais, porque a diferença entre os números aqui é a mesma. Eu estou marcando de 90 em 90 graus, certo? O 0 eu vou marcar com 0. Então existe um ponto do gráfico aqui. π sobre 2 e 1. O 1, vamos marcar aqui, ó, 1. E aqui o que? É o π sobre 2. π sobre 2 e 1, eu vou ter um pontinho aqui, ó. Depois, π e 0. Esse ponto, ó. π e 0. Depois, 3π sobre 2 e menos 1. Onde é que está menos 1? Aqui, ó. 3π sobre 2. Então, esse aqui é o 3π sobre 2. Ele eu vou marcar com quem? Eu vou marcar ele com o menos 1. E 2π e 0. Aqui, ó. Aqui é o 2π. Observa que esses pontos, isso não é reta não, viu, gente? São a curva assim, ó. 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 Isso continua para cá, isso continua para lá, ó, tá? Essa curva é chamada senoide, é uma curva infinita, certo? Muito bem. O domínio, então, dessa função é o conjunto dos números reais, x, todos os valores de x reais. E o conjunto imagem? O conjunto imagem, como eu te falei, eu te mostrei agora mesmo, soma 0, que está aqui na frente, 0 mais seno x. Soma 0 com 1, dá 1. 0 com menos 1, menos 1. Por que 1 e menos 1? Que são os valores máximo e mínimo do seno. Olha o conjunto imagem aqui, ó. Observa aí o conjunto imagem. Ele está variando de 1 até onde? Até menos 1 aqui, ó. Ó, aí o conjunto imagem está aqui dentro, ó. Conjunto imagem está variando de menos 1 a 1. O conjunto imagem é o intervalo fechado de menos 1 até 1. Ou então você escreve assim, y pertence a R e tal que menos 1 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1, valores de y. Está aqui o conjunto imagem, certo? E o período, o que é o período? Observa que aqui tem uma crista, aqui tem um vale. Aqui vai repetir de novo a crista. Chegando aqui, vai repetir de novo o vale. Então, essa crista e esse vale são chamados, é um período da curva, tá certo? Observa que esse período vai de 0, olha aqui, de 0 até quanto? Até aqui, ó, até esse ponto. Tá variando então de quanto a quanto? De 0 a 2π, ó, de 0 até 2π, porque a partir de 2π repete, tá certo? Então aqui é o período. Período é quanto? 2π. Então em cada intervalo de medida 2π, os valores de y se repetem e a curva repete exatamente o mesmo desenho, tá certo? Então tá aí o gráfico da função seno. Essa curva infinita, ela é chamada senoide. Ela é chamada senoide, tá? E o período nós acabamos de ver é 2π. Eu te mostrei na outra folha que o período da função seno é 2π dividido pelo coeficiente de x. E tudo isso que eu falei aqui vale também para a função cosseno de x, viu? Função cosseno de x. A imagem também varia de menos 1 até 1. O período também é 2π, tá certo? Só que ela passa em pontos diferentes.
mas a curva é exatamente a mesma, tá? Passando em valores diferentes. Mas é uma curva parecida com essa, chamada cossenoide. Então, como é que acha o período? O período da função seno e da função cosseno é 2π dividido pelo coeficiente de x. O coeficiente de x aqui é mais 1. Tá? A imagem, tanto na função seno quanto na função cosseno de x, você vai somar o número que vem antes aqui do seno do arco, ali no caso é 0, você vai somar esse número com 1 e com menos 1, que são os valores máximo e mínimo do seno e do cosseno também, certo? E se o número fosse outro, por exemplo, ó, suponhamos que você tenha uma função assim. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma função assim, ó. Y igual a 2 mais seno de 4x, por exemplo. Para achar o conjunto de imagem, você vai somar 2 mais 1, 3. E subtrair 2 menos 1, 1. Então, o conjunto imagem desta função, 2 menos 1, 1, né? Então, vai variar de 1 a 2 mais 1, 3. Vai variar de 1 a 3. Lá no conjunto y. De 1 até 3, lá em cima. De 1 a 3, certo? E o período dessa função? O período vai ser 2π dividido pelo coeficiente de x. Olha o coeficiente de x aqui, é 4. Simplificando 2π sobre 4 vai ficar o quê? Por 2. Vai ficar π sobre 2. O que significa esse período π sobre 2? Significa que a cada intervalo no eixo x de π sobre 2, ou seja, a cada intervalo de 90 graus, todos os valores da função vão se repetir. Certo? Você vai ter uma crista e uma onda num período de 90 graus, que é π sobre 2 radianos. Entendeu isso? Então, conjunto imagem, soma 2, mais 1. 3 é o valor máximo do conjunto imagem. E subtrai 2 menos 1. 1 é o valor mínimo do conjunto imagem. Quer dizer que o gráfico dessa função aqui, o conjunto imagem aqui é 1, aqui ó, e 3 lá em cima. 3. A curva vai estar situada entre 1 e 3. A curva vai estar situada entre 1 e 3. Nesse exemplo que eu acabei de fazer, a curva está situada numa faixa que vai de menos 1 até mais 1, que é o conjunto imagem. Está entendendo isso? E os valores de x que eu posso atribuir na função seno e cosseno para x, os valores que nós devemos atribuir para x, sempre pode ser esses valores. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ou seja, 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, fechando o ciclo. Tá certo? Na próxima aula, porque o tempo aqui está com 1 minuto, na próxima aula nós vamos aplicar este conhecimento para fazer o gráfico desta função aí, ó. Y igual a 1 menos seno de 3x. O domínio é o conjunto R sempre, conjuntos não reais, tá? A curva é uma curva chamada senoide. Nós vamos achar também o conjunto imagem e vamos achar o período desta função, tá? Fazendo o gráfico desta função. Então, pessoal, até a próxima aula e muito obrigado, viu?